Tem uma pergunta que você já fez a Deus em silêncio, talvez de joelhos, talvez olhando para o teto no escuro da madrugada. Não foi uma pergunta teológica. Não foi sobre doutrina. Foi uma pergunta que saiu da parte mais vulnerável de você, daquela parte que você raramente mostra a alguém. A pergunta foi esta: por que ainda não? Porque todos ao meu redor parecem encontrar alguém, e eu continuo aqui, esperando, orando, acreditando, e o silêncio de Deus sobre essa área da minha vida parece mais alto do que qualquer outra resposta que Ele já me deu? Você precisa saber que essa pergunta não é fraqueza. Ela é humana e ela tem resposta. Mas a resposta não é aquela que você está acostumado a ouvir. Não é espere no Senhor e Ele vai te dar. Não é o seu tempo vai chegar. Essas frases, embora não sejam falsas, muitas vezes funcionam como anestesia. Elas adormecem a dor sem tocar na raiz. E a raiz é o que precisa ser exposta hoje. O profeta Jeremias escreveu algo que poucos sermões sobre espera chegam perto de tocar. No capítulo 29, versículo 11, Deus diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas as pessoas param aí. Elas pegam esse versículo e fazem dele um cartão motivacional. O que elas não leem são os versículos anteriores, onde Deus diz ao povo: edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerei filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não diminuais. E o versículo 10 diz: porque assim diz o Senhor, quando se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei. 70 anos. Deus prometeu futuro e esperança a um povo que estava exilado há décadas e disse que a espera ainda não havia terminado. A promessa não cancelou a espera. A promessa habitou dentro da espera. Você precisa parar de tratar a espera de Deus como um erro no calendário divino. Ela não é. A espera não é o espaço vazio entre você e a bênção. A espera é a bênção tomando forma dentro de você. Mas o que significa isso na prática? Significa que Deus não está atrasado, Ele está trabalhando, e o material com o qual Ele está trabalhando não é a pessoa certa que está chegando. O material com o qual Ele está trabalhando é você. Pense em algo concreto. Você já observou como as pessoas que recebem algo muito cedo, sem estarem prontas, frequentemente o destroem? Não por maldade, por imaturidade, por falta da capacidade interna de sustentar o que receberam. Isso acontece em casamentos. Acontece quando pessoas sem caráter formado entram em relacionamentos que exigiriam exatamente o caráter que elas ainda não têm. E o relacionamento colapsa. E elas olham para os destroços e dizem que Deus as abandonou, sem perceber que foi a ausência de formação interior que destruiu o que tinham. Deus sabe disso. Ele não é ingênuo. Ele não distribui amor verdadeiro como se fosse um prêmio de loteria espiritual para quem orou mais vezes. O amor verdadeiro, no sentido bíblico e eterno, é uma aliança, e alianças exigem pessoas capazes de sustentá-las. Agora preciso te perguntar algo, e quero que você responda honestamente, não para mim, mas para você mesmo diante de Deus. Que tipo de pessoa você está sendo durante essa espera? Porque há dois tipos de pessoas que esperam. Há aquelas que esperam e crescem, e há aquelas que esperam e amargam. Há aquelas que usam o período de espera para se conhecerem, para serem curadas, para aprenderem a depender de Deus de verdade. E há aquelas que usam esse mesmo período para construírem muros, para cultivarem ressentimentos, para desenvolverem uma teologia secreta que diz que Deus não é bom porque ainda não respondeu. Você sabe em qual dessas categorias está hoje? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículos 3 a 5, diz algo que parece cruel na superfície.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo não está romantizando o sofrimento, ele está descrevendo um processo, e o processo tem uma sequência que não pode ser invertida. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança. Você não chega à esperança madura pulando etapas. Não existe atalho para a profundidade. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O amor verdadeiro que você tanto deseja exige a esperança madura que só vem no final dessa cadeia. Um amor construído sobre expectativas impacientemente satisfeitas é um amor que não sobreviverá à primeira tribulação dentro do relacionamento. Mas um amor construído sobre uma pessoa que passou pelo fogo da espera e emergiu confiando em Deus, esse amor tem fundação. Esse amor tem raiz. Esse amor não cederá quando o casamento atravessar as suas inevitáveis estações de inverno. Deus não está te fazendo esperar porque Ele é cruel. Ele está te fazendo esperar porque Ele ama demais o que está construindo para entregá-lo antes do tempo. Pense na mulher de Provérbios 31. O texto diz que o coração do marido dela confia nela com segurança. Essa confiança não é ingenuidade romântica. Ela é o produto de um caráter que se formou antes do relacionamento. A mulher descrita ali não se tornou quem ela era depois de casar. Ela era quem ela era, e por isso o casamento floresceu. O texto não diz que ela encontrou o homem certo e então se tornou íntegra. A integridade veio antes, a confiança veio como consequência. Então me responda, o que você está fazendo com o tempo da espera? Porque o tempo está passando de qualquer forma. A questão não é quanto tempo vai durar. A questão é quem você vai ser quando terminar. Isso não é uma exortação de autoajuda disfarçada de pregação. É uma convocação bíblica séria. Deus está te chamando a usar esse tempo com intenção, não para se tornar mais atraente aos olhos de outra pessoa, mas para se tornar mais parecido com Cristo, para que quando o amor que Deus preparou chegar, Ele encontre alguém capaz de recebê-lo, cuidar dele e sustentá-lo com a maturidade que só a espera bem vivida pode gerar. A espera não é punição, nunca foi. Mas ela tem um propósito que vai muito além do que você consegue enxergar de onde está agora. E é sobre isso que precisamos continuar falando. Existe uma ilusão que a cultura moderna instalou no coração de muitas pessoas, inclusive de pessoas que frequentam a igreja, que leem a Bíblia, que cantam louvores. A ilusão é esta, que estar pronto para o amor é uma questão de disponibilidade emocional. Que basta estar aberto, vulnerável, disposto e o amor virá. Que o problema da solidão é sempre externo, que falta apenas a pessoa certa a aparecer. Mas a Bíblia não confirma essa leitura. Ela oferece uma perspectiva radicalmente diferente e muito mais desafiadora. No livro de Oséias, Deus usa um relacionamento humano quebrado para revelar algo sobre si mesmo e sobre o processo de restauração. Deus diz a Oséias que case com uma mulher que o trairá, e ela o trai. Então, Deus diz algo extraordinário no capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. O deserto, nesse texto, não é abandono. O deserto é o lugar onde Deus fala. O deserto é o lugar onde a voz de Deus finalmente tem espaço para ser ouvida, porque todas as outras vozes foram silenciadas. Você está no deserto agora? Não no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. Aquele lugar onde as distrações diminuíram, onde os relacionamentos superficiais se mostraram insuficientes.
onde a ausência do que você deseja criou um silêncio que, por mais desconfortável que seja, tem sido o contexto onde Deus mais tem falado com você. Se sim, não fuja desse lugar. Não tente preenchê-lo apressadamente. Porque o que Deus está fazendo no deserto não é apenas te preparar para um relacionamento, Ele está te preparando para uma aliança. E a diferença entre as duas coisas é enorme. Um relacionamento pode ser construído sobre atração, compatibilidade, conveniência. Uma aliança é construída sobre compromisso incondicional, sobre a capacidade de permanecer, mesmo quando permanecer dói. E essa capacidade não nasce da noite para o dia. Ela se forma no deserto. Pense em Ruth. Ela não é um personagem secundário nas Escrituras. Ela é uma mulher que perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu a segurança, perdeu o futuro que havia planejado. E ela poderia ter voltado para Moabe, para os seus deuses, para a sua família, para a vida conhecida. Mas no capítulo 1, versículo 16, ela diz a Noemi: "Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada." Esse é um dos mais poderosos votos de aliança que aparecem nas Escrituras, e ele não foi feito a um marido, foi feito a uma sogra, foi feito na pobreza, no luto, na incerteza. O que Ruth estava fazendo naquele momento? Ela estava demonstrando que o seu caráter era maior do que as suas circunstâncias, que a sua fidelidade não dependia de receber algo em troca, que ela era capaz de comprometer-se mesmo sem garantias. E então Boaz a viu, não porque ela estava procurando ser vista, porque ela estava sendo quem ela era, trabalhando no campo, servindo a Noemi, vivendo com integridade em um contexto de vulnerabilidade. E o texto diz no capítulo 2, versículo 11, que Boaz disse a ela: "Tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido foi inteiramente relatado a mim." Boaz soube quem ela era antes de ela saber que ele estava olhando. Preciso que você entenda a profundidade disso. O amor de Deus para Ruth não chegou porque ela o pediu. Chegou porque ela se tornou, no meio da dor, o tipo de pessoa que esse amor poderia encontrar. Agora me diga, o que você está fazendo enquanto espera? Essa é a pergunta que a história de Ruth nos obriga a enfrentar. Porque é fácil esperar na teoria. É fácil dizer que confia em Deus enquanto está confortavelmente distraído por outras coisas. Mas o que você está construindo no campo da sua vida diária, no campo da integridade, no campo do serviço, no campo do compromisso com as pessoas ao seu redor? Esse campo é onde o seu caráter está sendo visto, tanto por Deus quanto pelas pessoas que Ele colocará no seu caminho. A questão não é se você está disponível para o amor. A questão é se você está crescendo para o amor. Porque há algo que a impaciência faz, que pouquíssimos sermões abordam com franqueza. A impaciência corrói o caráter. Quando você começa a fazer escolhas de relacionamento motivado pela pressa, em vez de pela sabedoria, você não apenas toma decisões erradas. Você começa a trair a si mesmo. Você começa a negociar o que você sabe que Deus quer por aquilo que a sua carne quer agora. E cada vez que você faz essa negociação, você fica um pouco mais longe de quem Deus está formando em você. Isso é o que Esaú fez. A Gênesis 25 narra que ele chegou faminto do campo e encontrou Jacó com um prato de lentilhas. E o texto diz que Esaú disse: "Ei-me neste momento a morrer, para que me servirá a primogenitura?" Ele trocou a primogenitura por uma refeição, não porque era mau, mas porque a fome do momento era maior do que a visão do futuro, e ele nunca recuperou o que abriu mão naquele momento de impaciência. Quantas pessoas estão fazendo exatamente isso em seus relacionamentos? Trocando a aliança pelo alívio imediato. Entrando em relacionamentos que sabem não ser de Deus, porque a solidão dói demais para ser suportada mais um dia. Abrindo mão da primogenitura espiritual,
da posição de filho que espera a provisão do pai, por um prato de lentilhas emocional que vai saciar por algumas semanas e depois deixar uma fome pior do que a que existia antes. Deus não está te fazendo esperar para te torturar. Ele está te fazendo esperar porque o que Ele tem para você exige que você seja capaz de reconhecê-lo quando Ele chegar. E você só vai reconhecer o amor verdadeiro se não tiver comprometido a sua percepção com tantas lentilhas pelo caminho. Existe uma pergunta que precisa ser feita aqui, e ela é incômoda o suficiente para que muitos prefiram não fazê-la. A pergunta é esta: e se parte da razão pela qual você ainda está esperando não for apenas formação de caráter, mas também cura que ainda não aconteceu? Não é uma acusação, é uma observação pastoral. Porque existe uma diferença entre esperar em Deus e esperar enquanto carrega feridas não tratadas, que você chama de espera em Deus. A segunda não é fé. É estagnação com linguagem religiosa. O Evangelho de João, no capítulo 5, narra um homem que estava doente há 38 anos, à beira de um tanque chamado Betesda, que supostamente tinha poder de cura quando as águas se moviam. E Jesus chega até ele e faz uma pergunta que parece desnecessária: queres ser curado? Por que perguntar isso a alguém que está deitado doente há quase 4 décadas? Porque Jesus sabia que há pessoas que se acostumaram com a sua condição, que aprenderam a construir uma identidade ao redor da sua dor, que não sabem mais como seriam sem o que as limita. E nesse estado, a cura não pode entrar, não porque Deus não queira curar, mas porque a pessoa não quer de fato ser curada. O homem responde com uma justificativa: Senhor, não tenho homem que me lance no tanque quando a água é agitada. Ele não respondeu à pergunta. Ele explicou por que não havia conseguido ainda. Ele estava tão acostumado ao ciclo da frustração que nem processou que o próprio Jesus estava diante dele, oferecendo algo completamente diferente de tudo o que o tanque podia oferecer. Quantas pessoas estão fazendo exatamente isso com Deus na área do amor? Explicando por que ainda não funcionou, listando as razões pelas quais está difícil, elaborando teorias sobre por que o amor passa longe delas, enquanto Jesus está parado diante delas, esperando que elas parem de olhar para o tanque e o olhem nos olhos. Mas vá mais fundo nessa cena. Jesus cura o homem e depois o encontra novamente no templo e diz algo que poucos versículos capturam com tanta nitidez: eis que és curado. Não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior. Isso significa que havia, na condição daquele homem, uma conexão com escolhas e com pecado que Jesus não ignorou. Ele curou, mas não sem confrontar. Isso não significa que toda solidão é consequência de pecado. Não é isso que o texto ensina. Mas significa que Deus não separa a cura do confronto. Ele não te cura e deixa a raiz intocada. Ele vai à raiz. E muitas vezes a raiz do que impede o amor verdadeiro de chegar não é apenas a ausência da pessoa certa, mas a presença de coisas que precisam ser enfrentadas. Mágoas não perdoadas de relacionamentos anteriores, padrões de relacionamento herdados da família de origem que reproduzem ciclos de dor, expectativas idolátricas sobre o que o amor humano deve fornecer, medos profundamente enraizados de abandono ou rejeição que sabotam toda aproximação genuína. Você já parou para perguntar a Deus, não, quando você vai me enviar alguém? Mas o que ainda precisa ser curado em mim antes que eu possa receber e sustentar o amor que você quer me dar? Essa segunda pergunta é muito mais difícil de fazer. Ela exige humildade. Ela exige disposição para ouvir respostas desconfortáveis. Mas ela é a pergunta que move você da posição de beira do tanque para a posição de diante de Jesus. O Salmo 139, nos versículos 23 e 24, é uma das orações mais corajosas das Escrituras.
Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi não estava pedindo a Deus que lhe mostrasse os pecados dos outros. Ele estava pedindo que Deus olhasse dentro dele, que vasculhasse, que expusesse o que havia de errado. Essa é a oração de alguém que levou a sério a sua própria necessidade de transformação. Não alguém que esperava passivamente, mas alguém que cooperava ativamente com a obra de Deus no interior. E aqui há algo que a experiência pastoral confirma repetidamente. As pessoas que vivem o amor verdadeiro e duradouro, aquelas cuja aliança resiste ao tempo, geralmente não são aquelas que simplesmente esperaram que o amor chegasse. São aquelas que usaram o tempo da espera para crescerem por dentro de um modo que as tornou capazes de amar e de serem amadas de maneira saudável, que enfrentaram os seus próprios padrões destrutivos, que perdoaram o que precisava ser perdoado, que se libertaram de expectativas irreais, que aprenderam a se relacionar com Deus de modo que essa relação não fosse substituída nem complementada erroneamente por um relacionamento humano. Porque há um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas querem o amor humano para preencher o que só o amor de Deus pode preencher. E enquanto essa inversão existir, nenhum amor humano vai satisfazer. Nenhuma pessoa vai ser suficiente. E o relacionamento, quando vier, vai carregar o peso impossível de suprir o que só Deus supre. Isso não diminui o valor do amor humano. O amor entre um homem e uma mulher na aliança do casamento é uma das mais belas revelações de Deus nas Escrituras. Mas ele é um reflexo do amor de Deus, não um substituto. E quando você tenta usar um reflexo como se fosse a fonte, o reflexo se quebra. Há uma cena nas Escrituras que raramente é usada para falar sobre amor e espera, mas que contém uma das mais poderosas revelações sobre como Deus opera quando está preparando algo precioso. É a cena de Gênesis 24. Abraão é velho e seu filho Isaque ainda não tem esposa. Então Abraão chama o seu servo mais antigo e lhe dá uma missão específica: ir à terra natal de Abraão e encontrar uma esposa para Isaque, não entre as cananeias ao redor, mas entre o próprio povo. O que acontece depois é extraordinário. O servo parte, chega à cidade de Nacor, para junto a um poço no fim do dia e ora. Não uma oração longa e elaborada, uma oração específica e honesta. Eis que estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem a tirar água. Seja, pois, que a jovem a quem eu disser, inclina o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela disser, bebe, e darei de beber também aos teus camelos, seja ela a que tu destinaste ao teu servo Isaque. Antes de ele terminar de orar, Rebeca aparece. E o texto diz que era uma jovem de boa aparência, virgem, e que homem algum a havia tocado. Ela faz exatamente o que o servo havia pedido. Ela não apenas dá água a ele. Ela diz, bebei, e também para os vossos camelos tirarei água até que acabem de beber. 10 camelos. Um camelo bebe até 200 litros após uma longa jornada. Rebeca ofereceu tirar até 2.000 litros d'água. Ninguém pede isso a ela. Ela oferece. Isso é quem ela é. Isaque não estava no poço escolhendo Rebeca. O servo estava agindo em nome do pai. E Deus estava agindo através do servo. Isaque não estava lá. E ainda assim, o que era para ser dele estava sendo preparado e direcionado sem que ele fizesse absolutamente nada naquele momento específico, exceto permanecer disponível ao plano do pai. Você já considerou que talvez, neste momento, Deus esteja enviando o seu servo, que há um processo acontecendo nos bastidores da sua espera que você não consegue ver e que a sua tarefa não é forçar a providência, mas permanecer em posição de ser encontrado quando o tempo correto chegar? Mas há outra dimensão dessa história que precisa ser dita.
O texto, no capítulo 24, versículo 63, diz que Isaque saíra a passear pelo campo ao cair da tarde. Ele estava meditando. Ele estava no campo, em posição de encontro, não na cidade procurando, não manipulando os resultados, não checando obsessivamente se havia alguém chegando. Ele estava em comunhão tranquila enquanto a providência se movia. Existe uma paz profunda que Deus quer que você habite durante a espera. Não a paz de quem não deseja, não a paz artificial de quem reprimiu o desejo e chama isso de contentamento. A paz de quem deseja, entrega e confia. A paz de quem continua vivendo plenamente, continuando a servir, a crescer, a existir com propósito, enquanto Deus move o que precisa ser movido. E quando Rebeca vê Isaque, o texto diz que ela pergunta ao servo: "Quem é este homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" E o servo diz: "É meu senhor." E ela tomou o manto e se cobriu. Ela o reconhece antes que ele diga uma palavra, antes de qualquer conversa, antes de qualquer negociação. Algo dentro dela reconhece que aquele é o encontro que mudará tudo. Você precisa acreditar que quando o amor que Deus preparou chegar, haverá reconhecimento. Não será necessário torcer os fatos, convencer a si mesmo ou ignorar sinais óbvios. Haverá uma clareza que vem de cima, não perfeição, não ausência de desafios, mas clareza de que isso é de Deus. Mas essa clareza só é possível para quem tem os olhos limpos, para quem não está tão desesperado que aceita qualquer coisa que apareça. Para quem cultivou, durante a espera, uma sensibilidade espiritual que consegue discernir o que é de Deus e o que é apenas o desejo da carne, apresentado com um embrulho bonito. O desejo da carne tem pressa, o Espírito de Deus tem paz. E essa é uma das mais práticas formas de discernimento na área do amor. Se você está constantemente ansioso para forçar um relacionamento a funcionar, se está constantemente ignorando sinais preocupantes porque não aguentaria mais esperar, você não está operando pelo Espírito. Você está operando pela carne. E a carne, como Paulo diz em Gálatas 6, versículo 8, semeia para si mesma e colherá corrupção. Chegamos agora ao centro mais difícil dessa mensagem, e eu preciso falar com você sobre algo que pouquíssimas pregações sobre amor e espera têm a coragem de nomear diretamente. Muitas vezes, a razão pela qual você está esperando não é apenas porque Deus está te formando ou porque a pessoa certa ainda não chegou. É porque você está, consciente ou inconscientemente, resistindo a Deus em alguma área específica da sua vida que tem tudo a ver com esse desejo. Não é uma afirmação genérica, é uma observação que exige exame. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, escreve: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça." Deus não ficou pequeno, ele não ficou surdo, mas há coisas que criam separação. Não a separação eterna, se você é filho de Deus pela fé em Cristo, mas uma separação funcional, prática, cotidiana, onde a voz de Deus fica abafada e a provisão de Deus fica bloqueada, não porque ele se recusou a agir, mas porque você criou uma barreira com as suas próprias escolhas. O que isso tem a ver com o amor verdadeiro? Tudo. Você pode estar pedindo a Deus um amor santo enquanto está alimentando hábitos que são incompatíveis com o amor santo. Pode estar orando por um casamento ungido enquanto está envolvido em relacionamentos físicos fora do casamento que comprometem a sua integridade e embotam a sua sensibilidade espiritual. Pode estar pedindo a Deus clareza sobre com quem se casar enquanto está se recusando a obedecer à clareza que Ele já te deu sobre outras áreas da sua vida. Deus não compartimenta a sua vida da forma como você gostaria.
Você não consegue ter desobediência em uma área e obediência plena em outra. A vida espiritual é orgânica. Se há gangrenação em uma parte, a saúde das outras partes fica comprometida. E então me responda honestamente: há algo que você sabe que Deus está te pedindo que encerre, abandone, confesse ou mude, e você ainda não o fez? Uma amizade que drena a sua espiritualidade? Um padrão de comportamento online que compromete a sua pureza? Uma relação com alguém que você sabe não ser de Deus, mas que você mantém porque a alternativa é enfrentar a solidão? Tiago 4, versículo 3, diz algo que precisa ser ouvido nesse contexto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. Não é que Deus seja mesquinho, é que quando o desejo está mais centrado em satisfazer a si mesmo do que em construir o que Deus quer, a oração perde a sua direção e o pedido perde a sua substância. Mas há uma graça poderosa disponível aqui, porque o mesmo Tiago, no versículo seguinte, fala sobre como nos aproximarmos de Deus de forma genuína. E o versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Há um movimento de retorno disponível agora mesmo. Não amanhã, não depois de você estar mais preparado, não depois de resolver as outras áreas primeiro. Agora. O arrependimento não é uma experiência de uma só vez para o crente. É uma postura contínua. É a disposição diária de deixar que Deus examine o coração, identifique o que está fora do lugar e corrija com a sua palavra. E essa postura é o que mantém o canal aberto entre você e a provisão de Deus, inclusive a provisão do amor verdadeiro. Pense em Pedro. 3 vezes ele negou Jesus. E depois da ressurreição, Jesus o encontra à beira do mar e faz a pergunta 3 vezes. Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3 vezes, correspondendo às 3 negações. Não para humilhar Pedro, para restaurar, para ir ao lugar exato da quebra e reconstruir ali. E Pedro, em vez de se defender, em vez de justificar, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Ele se entrega à sabedoria de Jesus sobre o próprio coração de Pedro. Isso é o que Deus está pedindo de você hoje. Não defesa, não justificativa. Entrega. Deixa que Ele veja o que você mesmo tem tido medo de olhar. Deixa que a luz do Espírito ilumine os cantos da sua alma, onde você tem escondido coisas que impedem o amor de florescer. Chegamos ao ponto onde a mensagem precisa se transformar em declaração, onde o entendimento precisa se converter em fé ativa, onde o que você aprendeu precisa encontrar a coragem de se tornar obediência. O livro de Cantares de Salomão é frequentemente ignorado nas pregações sobre amor e espera porque parece lírico demais, poético demais, difícil de aplicar de forma sistemática. Mas há uma frase que aparece 3 vezes nesse livro, repetida como um refrão sagrado. Eu vos conjuro, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis nem acordeis o amor, até que ele queira. 3 vezes. O Espírito não repete por redundância, ele repete por urgência. Há algo nessa instrução que precisa ser ouvido profundamente. Não desperte o amor antes do tempo. Não force, não antecipe, não manipule o surgimento do que deve vir naturalmente, organicamente, na ordem de Deus. Isso não é passividade, é santidade ativa, é a disciplina de não usar os meios errados para chegar ao fim certo. É reconhecer que quando você força o amor fora do tempo de Deus, o que você obtém não é o amor que Deus tinha para você. É uma versão distorcida que carrega as marcas da impaciência e da desobediência. E aqui quero dizer algo que talvez seja o mais libertador desta mensagem inteira. Deus tem ciúmes do seu coração, não da forma possessiva e destrutiva que o ciúme humano pode assumir,
Mas do modo em que Êxodo 34, versículo 14 descreve: pois não te curvarás diante de outro Deus, porquanto o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Quando o desejo de amor humano ocupa no seu coração o espaço que pertence a Deus, algo se distorce. Não porque o desejo seja errado, porque a posição está errada. E Deus, que te ama, não vai simplesmente ignorar essa inversão. Ele vai trabalhar para corrigi-la, mesmo que esse processo doa, mesmo que o processo se pareça com espera, mesmo que o processo se pareça com ausência. A espera de Deus, muitas vezes, é uma obra de reordenação. Ele está recolocando as coisas nos lugares certos dentro de você, para que quando o amor chegue, ele chegue em um coração que tem Deus no centro. Não no amor humano no centro com Deus em algum lugar ao redor. Isso tem aplicações muito concretas. Significa que você precisa, hoje, verificar se as suas decisões cotidianas estão sendo guiadas pelo desejo de encontrar amor ou pelo desejo de agrada a Deus. Significa verificar se as igrejas e grupos que você frequenta são escolhidos pela possibilidade de encontrar alguém ou pela possibilidade de crescer na fé. Significa verificar se as suas orações na área do relacionamento estão centradas na vontade de Deus ou na sua própria satisfação. Essas são perguntas que ninguém mais pode responder por você. Somente você e Deus sabem a resposta real. Mas há uma promessa firmíssima que precisa ser dita aqui. O Salmo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Essa é uma promessa de cumprimento, não de cancelamento. Deus não está dizendo que você não vai ter o que deseja. Ele está dizendo que quando Ele for o teu deleite, os teus desejos vão estar alinhados com o que Ele quer te dar, e então Ele os concederá. Isso é diferente de dizer, Deus vai te dar o que você quer. É dizer, quando Deus for o centro, o que você quer se transforma e o que você deseja passa a ser exatamente o que Deus tinha reservado para você. E aí, o amor não chegará como uma conquista sua. Chegará como uma dádiva dele. Você consegue ver a diferença? O amor como conquista exige que você seja estratégico, calculista, sempre em busca. O amor como dádiva exige que você seja fiel, disponível e confiante. Um esgota, o outro renova. Um produz ansiedade, o outro produz paz. Um te coloca como agente central da história, o outro coloca Deus como agente central e você como receptor grato. Estamos chegando ao fim dessa mensagem e quero que você saiba que tudo o que foi dito aqui não foi dito para te deixar mais pesado. Foi dito para te libertar. Porque a verdade, mesmo quando ela confronta, sempre liberta. É Jesus mesmo quem diz isso em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, deixa eu dizer claramente o que a verdade desta mensagem declara sobre você e sobre o amor que você tanto deseja. Você não está sendo esquecido. Deus não perdeu o seu endereço. A espera que você está vivendo não é um erro no plano divino, não é punição por falhas passadas, não é sinal de que você não é amado ou que não merece ser amado. A espera é o ambiente onde Deus está realizando algo que não pode ser apressado sem ser destruído. Mas a espera tem um custo. Ela exige que você coopere, que você não resista ao processo, que você não tente abreviar por conta própria o que Deus está construindo com paciência, que você não preencha com substitutos o espaço sagrado que a espera abre, porque esse espaço foi aberto para algo. E o que Deus quer colocar ali é maior do que o que você tem conseguido imaginar a partir da dor do presente. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, escreve estas palavras que não foram escritas para ser bordadas em almofadas decorativas,
mas para ser vividas no fogo da espera real. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor. Não esperar passivamente. Esperar no Senhor significa que a espera está ancorada nele, orientada por ele, sustentada por ele. É uma espera ativa de fé, não uma espera passiva de resignação. É uma espera que renova, não uma que exaure. E a diferença entre as duas é onde você ancora os olhos durante a espera. Se os seus olhos estão ancorados na ausência do que você deseja, a espera vai te consumir. Se os seus olhos estão ancorados em Deus, a espera vai te formar. Quero fazer um chamado direto agora, não de um chamado emocional, um chamado de fé e decisão. Se você reconheceu durante essa mensagem que tem corrido na fressa em vez de esperar em Deus, pare, traga essa correria diante dele e confesse que tem tentado controlar o que só ele pode providenciar. Se você reconheceu que tem usado a solidão como desculpa para manter hábitos ou relacionamentos que sabe que são errados, arrependa-se. Não amanhã, agora. O arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. Se você reconheceu que colocou o desejo de amor humano acima do amor de Deus e que essa inversão tem roubado a paz e a clareza espiritual que você deveria ter, corrija a ordem. Não é uma questão de sentimento. É uma questão de escolha diária, de quem ocupa o centro. E se você está cansado, se essa espera já dura mais tempo do que você achava que conseguiria suportar, e se há noites em que a dúvida grita mais alto do que a fé, então você precisa ouvir isso. Deus não está decepcionado com o seu cansaço. Ele está perto do que você está sentindo. O Salmo 34, versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Você não precisa estar forte para se aproximar de Deus. Você precisa estar honesto. E essa honestidade, essa disposição de chegar até Ele com a dor real, em vez de com a versão editada e espiritualizada da dor, é o que abre o caminho para que Ele faça o que só Ele sabe fazer. Ele é fiel, não porque você merece, porque Ele é Deus, e a fidelidade é o que Ele é. O amor que Ele está preparando para você, seja ele o amor de um casamento que vai refletir a aliança de Cristo com a igreja, seja ele a plenitude de uma vida vivida em profunda comunhão com Deus, mesmo que o casamento nunca chegue, seja ele o aprofundamento de relacionamentos de aliança que ultrapassam o romantic, seja qual for a forma que a providência de Deus tomar, esse amor vai chegar com a marca da sabedoria de Deus sobre ele. Vai chegar como algo que você reconhecerá, não porque você esperava exatamente aquilo, mas porque algo em você, formado durante a espera, vai saber que é de Deus. E quando esse momento chegar, você vai olhar para trás e entender que a espera não foi o inimigo. Ela foi a professora. Ela foi o espaço onde Deus trabalhou o mais profundo dentro de você. Ela foi o tempo em que você aprendeu a amar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele te daria. E essa aprendizagem, essa capacidade de amar a Deus independentemente das circunstâncias, vai ser o fundamento mais sólido sobre o qual qualquer amor humano poderá, um dia, ser construído. Que o Deus que espera por você, enquanto você espera por Ele, seja glorificado na sua espera, na sua fé e na provisão que ainda está por vir.